Caros amigos, bem-vindos ao nosso canal Benigno Friburgo e Foco. Prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar da arte de ser mais gente. Muito importante, né, gente? Muito importante. Ser gente é uma coisa especial. A gente nos colocou aqui nesse mundo, isso é uma arte. E vamos falar disso hoje, descrição e ostentação. E já falamos algumas coisas referente a esse detalhe, descrição e explicação, e hoje vamos entrar na parte da vulgarização da intimidade. Meu nome é Carlos César dos Santos, sou emissário do Movimento Benigno Brasil aqui na cidade de Nova Friburgo, região São Rio dos Cabos, Rio de Janeiro, que trabalha com o apoio do Rabi Jacob Gerando Descartes, também do Morel pelo Márcio Braga. Gente, vamos falar aqui sobre a vulgarização da intimidade, porque se tornou uma coisa muito vulgar, alguma coisa que é pura, que é santa. Não, o judaísmo trata, né, essa parte com muito teor. Né? Vamos lá. Para entender melhor esse conceito, é necessário entender que a partir do momento em que algo se torna público, perde sua naturalidade. Hoje assistimos às cenas reais em que as pessoas se expõem ao máximo e julgo que esta é a forma correta de comportar-se. Certa vez, em entrevista em uma rádio americana, perguntaram ao rabino Manis Friedman por que o judaísmo ortodoxo não era permitido o casal se abraçar ou se beijar em público. O rabino então lhe perguntou: quanto você ganha aqui? O entrevistador respondeu que não era da sua conta. O rabino então falou: quanto você ganha é particular, suas propriedades são particulares, mas o que acontece é que você e sua esposa não? Isso que virou domínio público. De fato, é uma inversão de valores. Infelizmente, quando a alma está vazia e fortemente mergulhada numa atmosfera secular, essa necessidade de se expor fica exacerbada. É fácil ver que entre nós há muitos que buscam afirmar-se a qualquer custo por meio de sua carreira ou de seu corpo. Isso apenas comprova o verdadeiro vazio. Quem confia em si mesmo, quem é seguro de si, sabe que possui grandes virtudes de caráter. Não precisa mostrar o corpo. Somos atacados diariamente pela publicidade e pelas diversas formas de mídia. Vulgar o que torna difícil a tarefa de resistir ao modo de condicionamento que nos impele a tomar decisões baseadas em estímulos visuais, sujeitando-nos assim a pecar. Todavia, com a ajuda celestial e firme determinação, somos capazes de não sucumbir. No judaísmo, quanto mais uma coisa é querida e mais ela tem santidade, mais ela fica oculta. Por exemplo, dentro de uma sinagoga, a Torá, que é o objetivo mais sagrado, não está exposta sobre um pedestal ou uma vitrine no centro da sinagoga. Ela fica coberta por um manto ou caixa de madeira e guardada dentro do Aron HaKodesh, a Arca Santa, um armário fechado que possui ainda uma cortina chamada Paróret. Ao entrar no templo sagrado, havia primeiramente um pátio, depois escadas e depois ainda o santuário. A entrada do pátio só era conhecida aos Leviim, já próximo do santuário. Apenas os Kohanim tinham acesso. Passo que mais adiante, no Erral, um quarto chamado Kodesh, onde só era permitida a entrada daquele que acendia a menorá e queimava incenso. Havia ainda outro quarto chamado de Kodesh Kodashim, o Santo dos Santos. Somente adentrava uma vez por ano, em Yom Kippur, lá ficava a Arca Sagrada, composta por 3 caixas, um dentro da outra. Buscava escondidos o Roga Torá original, escrito por Moshe Rabbeinu, e as tábuas divinas que ele recebera no Sinai. Apenas uma vez por ano, em Yom Kippur, uma única pessoa, Cohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava naquele lugar, pois cabe sempre insistir. Tudo que se mostra demais acaba se tornando vulgar. E tanto perde seu valor como também o nosso interesse. Uma mulher se lança aos beijos e abraços de todos, qual será o valor que tem o seu beijo e o seu abraço? Por essa razão, de acordo com o judaísmo, acreditamos que as coisas mais puras são aquelas que ficam ocultas e não se tornam públicas. O fato que, segundo o judaísmo, uma mulher não pode testemunhar em um tribunal de justiça sem juíza não é de forma alguma uma discriminação. Ao contrário,
ela está sendo poupada, porque uma corte de justiça é um lugar público, no qual é necessário se compromissar. Isso que não se aplica à princesa, que é mulher judia, e tanto a um rei, que também é proibido de ser testemunha e juiz. Deus criou o corpo, portanto, ele não pode ser um obstáculo para a divindade, mas do que isso, por ser uma criação divina, o corpo contém uma quantidade muito maior de faísca divina, se comparado com a alma. Podemos conhecer essa ideia tomando a imagem de uma parede feita de tijolos que acaba de cair, onde o buraco causado pela queda do tijolo que escava no corpo é maior do que aquele que escava apenas a 1 metro de altura. Em outras palavras, quanto mais alto estiver, mais baixo cairá. O tijolo que sofre a morquega é o mais alto em sua origem. E também é válido para o corpo e para a alma. Apesar de aparentar ser inferior à alma, na origem o corpo é mais elevado. A alma é apenas uma combinação da divindade, ao passo que a criação do corpo exige um esforço maior a fim de transformar a energia divina em massa. O mesmo vale para a santidade. Mas, especificamente, é dito que o corpo feminino contém mais santidade que o corpo masculino, porque Deus plantou no interior da mulher a capacidade de conceber uma nova vida. Obviamente, participa também o marido e a bênção divina, mas o recipiente em que essa transformação ocorre é justamente o corpo da mulher, uma transformação quase ex nihilo, que produz um novo ser. Esse fenômeno é uma expressão da infinita força de Deus. Tudo o que temos neste mundo é finito, mas a única força física no universo que é infinita. A procriação nasce, portanto, da demonstração do poder infinito de Deus. Koa en Sof, e foi deixada justamente no interior do corpo da mulher. O corpo sublime, convém, nasce bem visível, algo imensamente sagrado, a ponto de ser permitido até mesmo nesgredir que para salvar um corpo físico. Os sábios dizem que as mulheres têm mais sensibilidade a assuntos divinos, assuntos espirituais e de educação, por terem um corpo mais sagrado. Daí a necessidade das leis de recato, ainda mais que para os homens, mas basicamente exige-se da mulher judia que não ostente e exiba o seu corpo. Regra geral, ele deve ser preservado da mesma forma que um Sefer Torá, guardado dentro do Eirá, o santuário. Sabe-se que houve 2 mulheres na Bíblia que se cobriram com um véu, e as 2 foram abençoadas com filhos gêmeos. Uma delas, a matriarca Rivka, cobriu-se ao ver seu noivo, Isaac, ao profeta Tamar, que repetiu o mesmo gesto. Até os dias de hoje, a noiva deve cobrir o rosto em seu casamento, dado que naqueles cantos de união, Deus está presente, exigindo que a mulher se cubra em um sinal de humildade e discrição. Recato. Certa vez um pai queria dar a sua filha um presente de casamento. Ele entregou à filha uma caixinha extraordinária, vestida de um veludo brilhante, mas pediu que ela só abrisse o presente no dia da cerimônia. A moça não sabia que se encontraria em seu interior, mas tinha certeza de uma coisa: dentro daquela caixinha reluzente haveria de estar um dos mais belos e valiosos diamantes. Assim, mesmo extremamente ansiosa e curiosa, ele esperou pacientemente para descobrir o seu conteúdo. Chegado o dia do casamento, para sua surpresa, tudo que encontrou dentro da caixa foi uma simples pedra. A noiva se dirigiu ao pai e lhe perguntou o motivo de ter feito aquilo. Ao que ele respondeu: queria lhe ensinar uma lição. Quanto mais fechado o invólucro, mais expectativa se cria sobre o seu conteúdo. Uma mulher deve ser recatada, como consta nos versos do rei Davi. Ishkerá, que gefe priá, vier que quebeque ravaneira que esqueriza que sua mulher é como a vigueira frutífera que se encontra dentro do teu lar, e seus filhos serão como rebecos de oliveira. Quando a mulher mantém sua beleza dentro do teu lar, o Talmud garante que seus filhos serão sábios. Balei Mishnah, Balei Mikra, uns que conhecerão a Torá e o Talmud, pessoas iluminadas que iluminarão os outros, assim como o azeite de oliva ilumina. Uma das mulheres mais conhecidas do judaísmo é a Esther, da história de Purim. A palavra Esther significa em hebraico algo escondido, ocultado. Esther era uma mulher muito recatada, que foi levada contra sua vontade para o palácio de Ahasverosh, Ressuero, tá, gente? Ela esforçou-se ao máximo para fugir do concurso de beleza promovido pelo rei, não aceitando sequer usar maquiagem. Mas não teve sucesso, acabou sendo escolhida como rainha. Até os dias de hoje, lemos o livro de Esther, a festa de Purim. Interessante notar que este é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não aparece sequer uma vez. Purim é uma festa de rabínico que ocorreu na época entre os 2 tempos. No entanto, não é mencionada na Torá. Muitas coisas
colocaram ocultas o nome de Deus, o fato de eles querem ter escondido o próprio livro, que é o nome de Esquer e não de Mordekai, o jejum chamado de jejum de Esquer, etc. Mas se sabe, dizem que a festa de Purim invoca a presença divina de grande intensidade. Trata-se de um momento de revelação divina forte, a ponto de que parasse a festa de Purim ou Yom Kippur. Na clássica é escrito Yom Kippurim, no plural, e não apenas Yom Kippur, no singular. Os livros místicos dizem que Yom Kippur e Kippurim é quase como Purim. Ou seja, segundo nossos sábios, Purim atinge um nível de revelação divina até maior do que Yom Kippur. É interessante notar, porém, que são duas festas opostas. Yom Kippur, o povo judeu jejua, não come nem bebe e não se perfume nem se banha. E Purim, por outro lado, se come, cuida do corpo, é dado presentes, né, uns para os outros, e é celebrado. Aqui o que o culto torna-se mais querido e atrai sobre si a bênção divina. Recato e a descrição assume assim fundamental importância para o judaísmo. Essa foi a grande qualidade de Esquer, embora seu nome signifique ocultação, o nome de Deus não apareça sequer uma vez na Megilá de Esquer, Purim constitui uma das maiores revelações de Deus. Respeito a que é escrito que quando o Mashiach chegar, todos os dias serão festivos, porém Purim continuará a ter um brilho especial. Os livros da Torá também serão reluzentes, mas o rol de Esquer sempre será algo singular. Os exemplos e histórias que procuramos condensar aqui nos ajudam a perceber que esconder e ocultar o que é preciso é um conceito essencial no judaísmo. Não se refere apenas às roupas, vestimenta, mas tudo o que fazemos, incluindo a forma de andar, a forma de pensar. Nós não precisamos chamar atenção. A cidade de reconhecimento público demonstra apenas falta de segurança, que possui qualidades interiores, não será compelido a exibi-las, pois afinal elas brilham por si só. Gente, aqui estão os ensinamentos desse livro maravilhoso, nas palavras do Rabino Davi Weitzman. Aqui nós estamos aprendendo, gente, recato tudo. Nós vemos a forma de andar, a forma de falar, a maneira de pensar, né? Nunca se expor dentro de uma casa com uma mulher que não é nossa, em ambiente fechado, né? A gente tem que saber, as mulheres ter o seu bom comportamento, assim como os homens, para que a gente possa, gente, trazer a presença divina, santificar este mundo que nós estamos vivendo, para que possamos ter um mundo melhor para todos nós, gente. Porque esse mundo está precisando muito, muito, muito se tornar um mundo melhor. Um mundo sem arrogância, sem ego, em que as pessoas querem império, poderes, né? E as pessoas querem escravizar o ser humano, envergonhar. Gente, não. Vamos cuidar, ser zeloso, tá, gente? Do nosso corpo, da nossa vida, da nossa família, esposa ser zelosa, esposo, filhos, enfim, a sociedade em geral. Gente, é tão importante se valorizar. Valorize-se. Tudo de bom. Está conosco a nossa Beit Novo Friburgo, aqui na cidade de Novo Friburgo, região São Luís, estado do Rio de Janeiro. Você que está sem igreja, ou familiar, está se sentindo pisado, vem ficar conosco, tá bom, gente? Nós aqui te abraçamos, vamos falar de Torá, ensinar, estudar tudo de graça. As 7 leis, a Torá, o Tanar, né? Os profetas, enfim, tudo que você quiser, temos aqui na nossa Beit Novo Friburgo, na Academia de Noé e na plataforma Bem Nua Brasil, com o nosso Rav Yaakov Jelinskag. Aqui em Friburgo temos uma Beit Nua física, lá no Rio de Janeiro também com o nosso emissário Gernes. E por todo o Brasil, grupos de estudo, né, WhatsApp, Instagram, tá, gente? Temos também no Facebook. Tchau, tchau, tudo bom, até a próxima. Até já.